A China definitivamente não é uma aliada da Rússia. A verdadeira preocupação do governo chinês é manter o status quo e garantir o acesso ao petróleo e gás russo a preços baixos. O que começou como uma tentativa de intimidação de Putin contra a Polônia, ao enviar 1.000 tropas russas para participar de um exercício militar em Belarus, rapidamente se reverteu contra ele. As tropas polonesas, que somam 40.000, foram posicionadas ao longo da fronteira com Belarus, e a Polônia fechou as travessias que conectavam a China, a Rússia e Belarus à Europa. E agora? Belarus está em pânico, a China está inquieta e, claro, a Rússia sente a pressão. Diante desse cenário, a Polônia estabeleceu um fechamento das fronteiras, justificando a medida pela realização de manobras militares russas e bielorrussas. As operações militares, especialmente as chamadas Zapad 2025, pretendiam simular cenários de invasão diretos à Polônia e à União Europeia. Esse tipo de exercício não é novidade. Em 2021, a Rússia usou uma situação semelhante para mobilizar 200.000 soldados na fronteira com a Ucrânia, preparando-se para a invasão que se seguiu. A diferença agora é gritante. Com uma força de apenas alguns milhares de homens, estimativas falam em apenas 1.000 soldados russos, acompanhados por 7.000 bielorrussos. As manobras mostraram fraquezas notáveis nas forças russas. A Polônia decidiu agir antes mesmo do início das manobras, fechando as fronteiras 3 dias antes do exercício, num gesto claro de descontentamento. O que agravou ainda mais a situação foi um ataque sem precedentes. 19 drones russos invadiram o espaço aéreo polonês. Algo que jamais havia acontecido antes, forçando a Polônia a ativar o artigo 4 da OTAN, que permite consultas quando ameaça a segurança. Enquanto isso, a tensão aumentava na fronteira bielorrussa, com mais de 1.500 veículos presos, tentando cruzar para a Polônia. Depois dos ataques, as autoridades polonesas decidiram fechar os cruzamentos de maneira indefinida, criando um verdadeiro caos logístico, especialmente para a China. Afinal, o fluxo de produtos chineses para a Europa dependeria desse acesso, e com as fronteiras fechadas, as mercadorias estão atoladas em um país onde as pessoas não têm dinheiro para comprá-las. Para um comércio que movimentou cerca de 29 bilhões de dólares no ano anterior, isso é catastrófico. Por isso, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, apressou-se a visitar a Polônia em busca de soluções. No entanto, as autoridades polonesas priorizam a segurança. Embora os diplomatas chineses argumentem que a troca comercial é benéfica para ambos os lados, a Polônia enxerga as fronteiras como um aspecto vital de sua defesa nacional. E aqui entra uma questão crucial. Quando a Polônia pede à China para conter a Rússia, isso não tem a ver apenas com a atual invasão da Ucrânia. Trata-se de resistir a uma guerra híbrida que Belarus e a Rússia impõem à Polônia desde 2021. O regime bielorrusso, pressionado por sanções, iniciou uma nova tática, usando a migração como arma, atraindo migrantes do Oriente Médio e da África, apenas para empurrá-los para as fronteiras da Polônia. Agora, Polônia e seus líderes tentam inverter a situação, fechando as fronteiras e exigindo que a China exerça influência sobre Moscou. Mas com o aumento das operações híbridas, a determinação polonesa é maior do que antes. O que acontecerá a seguir? A relação entre esses países, os mercados e a segurança da Europa está em uma encruzilhada. Em 2021, a Rússia reuniu uma enorme força militar, com 200.000 soldados próximos à fronteira ucraniana, em um exercício que acabou sendo um preparativo para a invasão em larga escala que ocorreria meses depois. Agora, ao comparar aquele momento com o que está acontecendo hoje, fica claro que o exército russo enfrenta sérias dificuldades. Desta vez, houve uma participação muito menor. Estimativas indicam que apenas 1.000 soldados russos estiveram presentes, acompanhados por cerca de 7.000 tropas da Bielorrússia. Essa disparidade revela a escassez de recursos humanos que a Rússia sofre após o conflito na Ucrânia. Mesmo diante dessa força reduzida, a Polônia não escondeu sua insatisfação com o exercício militar russo tão perto de suas fronteiras. Com uma semana de antecedência, o governo polonês anunciou o fechamento total dos pontos de passagem na fronteira com a Bielorrússia, que duraria enquanto as manobras estivessem em andamento. O exercício, chamado Zapad 2025, estava marcado para acontecer entre os dias 12 e 16 de setembro,
e as barreiras foram erguidas no dia 9. Tudo isso já era de conhecimento público antes mesmo do começo das atividades militares, um claro gesto de preocupação e firmeza. Mas o cenário se agravou de maneira inesperada. Na noite seguinte ao fechamento das fronteiras, em 10 de setembro, 19 drones russos invadiram o espaço aéreo polonês em um ataque surpreendente sem precedentes a um país membro da OTAN. Foi a primeira vez que caças da aliança derrubaram remotamente diversas dessas aeronaves não tripuladas para proteger cidadãos poloneses. Em resposta, a Polônia acionou o artigo 4 do Tratado da OTAN, o que permite a convocação de consultas entre os países membros caso haja percepção de ameaça à segurança coletiva. Enquanto essa tensão crescia, o clima na fronteira da Bielorrússia se tornou caótico. Mais de 1.500 veículos ficaram presos, tentando cruzar para a Polônia, agora com as passagens bloqueadas. Após o ataque dos drones russos, as autoridades polonesas foram ainda mais rigorosas, anunciando que as fronteiras permaneceriam fechadas por tempo indeterminado, sendo reabertas apenas quando houvesse plena certeza de que nenhuma ameaça surgiria do leste. Será que essa decisão radical da Polônia vai conseguir conter os avanços de Moscou? E como essa crise nas fronteiras afeta o jogo internacional? Não perca o próximo capítulo, onde as relações inesperadas entre China, Rússia e Bielorrússia serão desvendadas de forma surpreendente. Até aqui, vimos como o fechamento das fronteiras polonesas paralisou milhares de veículos, deixando mercadorias presas e criando um bloqueio tenso entre o leste e o oeste. A situação piorou após o ataque surpreendente de drones russos no espaço aéreo polonês, levando as autoridades locais a anunciar o fechamento indefinido das passagens fronteiriças. Só reabrirão quando tiverem certeza absoluta de que a ameaça do leste desapareceu. Agora é que a história ganha uma camada ainda mais intrigante. A China depende profundamente dessa rota que conecta seu território à Europa, passando pela Rússia e pela Bielorrússia. Esse corredor é vital para o comércio internacional de Xi Jinping, que enxerga em Barus, um ponto-chave desse trajeto ferroviário, uma peça estratégica da sua ambiciosa iniciativa do Cinturão e Rota. Surpreendentemente, cerca de 90% das mercadorias enviadas por trem da China para a Europa cruzam justamente por essa linha. Mas isso não é tudo. Para entender melhor o impacto dessa crise, precisamos ouvir a reação russa. Dmitry, porta-voz do Kremlin, minimiza as preocupações europeias, classificando-as como exageros emocionais. Ele insiste que os exercícios militares conjuntos com a Bielorrússia não têm alvo específico e que ninguém deveria se preocupar. Só que essa calma oficial parece cada vez mais distante da realidade. Os países bálticos, junto com a Polônia, estão em estado de alerta máximo. Afinal, nos últimos anos, a Rússia já usou essas manobras como preparaço para ações militares reais, como a invasão total da Ucrânia em 2022, logo após os exercícios em 2021. Além disso, com a crise dos drones, a Polônia fechou sua fronteira com a Bielorrússia, e tanto a Lituânia quanto a Letônia bloquearam partes do seu espaço aéreo. Todos esses países intensificaram seus próprios exercícios militares, focando naquilo que é um ponto sensível na defesa da OTAN, o corredor de Suwałki. Essa faixa de terra conecta os países bálticos ao resto da Europa e é considerada uma das áreas mais vulneráveis da defesa ocidental. Voltemos ao papel da China. A queda no tráfego por essa rota crucial está sofrendo um impacto direto no comércio bilateral. As mercadorias chinesas, agora retidas em Barus, enfrentam um mercado bielorrusso empobrecido, onde a população não tem dinheiro nem para comprar produtos mais baratos. Para a China, isso não é uma questão pequena. Segundo dados públicos do último ano, cerca de 29 bilhões de dólares em comércio passam por essa fronteira, hoje bloqueada por tempo indeterminado. Em meio a isso, o ministro chinês Wang Yi se apressou a visitar a Polônia, buscando uma solução rápida para reabrir esse canal vital. No entanto, a Polônia mantém sua posição firme. Para eles, segurança nacional está acima do comércio. E essa decisão está enviando uma mensagem clara para Pequim: se a China deseja que Moscou pare suas ações híbridas contra a Polônia, precisa usar sua influência sobre a Rússia. Essa guerra invisível, feita de provocações, migração em massa e pressão política, foi iniciada por Bielorrússia e Rússia em 2021,
uma retaliação às sanções ocidentais e um jogo perigoso para desestabilizar a Europa. Mas a questão que permanece é: será que a China, com todo o seu peso econômico e geopolítico, está disposta a enfrentar Moscou? Conseguirá Xi Jinping controlar um aliado que desafia abertamente o Ocidente? Ou essa disputa só está começando, prestes a desencadear uma nova crise que mudará o equilíbrio mundial para sempre? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, e o que está em jogo, nada menos que o futuro da segurança europeia e a própria posição da China no tabuleiro global. Na narrativa anterior, discutimos como Belarus se tornou um ponto estratégico no plano de Xi Jinping para conectar fábricas chinesas aos consumidores europeus. Agora, vamos explorar um desdobramento inesperado dessa situação. As estratégias intimidatórias da Rússia estão causando grandes problemas à China. Desde que a Polônia fechou suas fronteiras, mercadorias chinesas ficaram retidas em Belarus, onde a população local enfrenta dificuldades financeiras para arcar até mesmo com produtos baratos. Essa interrupção não é um pequeno contratempo para a China. Dados recentes indicam que em torno de 29 bilhões de dólares em comércio transitavam por essa fronteira, agora fechada indefinidamente. Com isso, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, apressou-se a ir à Polônia em busca de formas de reabri-la. Embora as autoridades polonesas reconhecessem que isso causaria prejuízos, priorizavam a segurança. A situação se torna ainda mais complexa devido ao projeto China-Europa Railway Express, que promete conectar ainda mais os mercados. Este sistema é mais rápido do que o transporte marítimo e mais em conta que o aéreo. Para a China, a Polônia representa um parceiro vital. Entretanto, quando Varsóvia decidiu fechar suas fronteiras, Pequim deixou clara sua insatisfação. Diplomatas chineses argumentam que esse comércio é benéfico para ambos os lados. A Europa se abastece rapidamente, enquanto os exportadores chineses têm acesso ao vasto mercado europeu. Por outro lado, os líderes poloneses defendem que a proteção das fronteiras é uma questão de defesa nacional. Agora, vamos aprofundar o que a Polônia quis dizer quando afirmou que a China precisa controlar Moscou. Essa questão não está diretamente relacionada à invasão da Ucrânia, mas refere-se a uma guerra híbrida que Rússia e Belarus têm travado contra a Polônia desde 2021. Naquele tempo, o ditador bielorrusso, Lukashenko, enfrentou severas sanções dos Estados Unidos ao reprimir manifestantes e forçar um voo da Ryanair a aterrissar para prender um jornalista dissidente. O descontentamento de Belarus com as sanções levou à abertura de uma nova fronteira de confrontação, a migração. O que será que tudo isso significa para o futuro do comércio entre esses países? Quais podem ser as consequências desse jogo de poder? A tensão continua a crescer, e as respostas ainda estão em aberto. Gancho impressionante. Você sabia que, enquanto grande parte do mundo pensa nas fronteiras como linhas invisíveis, na realidade elas podem se transformar em corredores de sangue, fumaça de pneus queimados e hinos de medo? Imagine um rio de migrantes, guiados por guardas de fronteira, sendo empurrados como peças de um xadrez humano, enquanto o frio corta a pele e o som de metralhadoras ecoa nas florestas. Esse é o cenário que está remodelando a geopolítica da Eurásia, e a cada passo, um novo tremor sacode as alianças globais. O que acabamos de ver é apenas a introdução de um plano sinistro. Desde 2021, o ditador de Belarus, Lukashenko, foi castigado por sanções americanas depois de prender manifestantes e fazer um avião da Ryanair pousar para capturar um jornalista dissidente. Sentindo o peso das sanções, o regime abriu outra frente, a migração. Ele prometia refúgio fácil a pessoas do Oriente Médio e da África, vendendo pacotes turísticos com passagens, vistos e hotéis inclusos. Quando os migrantes chegavam, guardas belarusianos os conduziam, a facadas, pelos limites de Polônia, Lituânia e Letônia, desfazendo cercas com cortadores de arame e empurrando-os para dentro da União Europeia. O som dos passos apressados misturava-se ao chiado das lâminas. O cheiro de terra molhada e fumaça de veículos incendiados preenchia a atmosfera. Polônia denunciou que estavam sendo usados como armas humanas, um verdadeiro martelo de carne contra suas cidades fronteiriças, que ficaram saturadas.
Com forças de segurança sobrecarregadas e gritos de socorro ecoando nas florestas onde refugiados congelavam ao lado de troncos quebrados. O objetivo de Schenko não era compaixão, mas coerção, criar caos nas fronteiras da UE para desestabilizar Varsóvia e forçar o fim das sanções, contando com o apoio silencioso da Rússia, que vê qualquer atrito na OTAN como benefício próprio. Enquanto isso, debates inflamados surgiam em Varsóvia, entre quem exigia postura firme contra a migração como arma e quem se comovia com o sofrimento humano. A tensão ainda não terminou, e o próximo movimento pode mudar tudo. O que observamos agora é a reação de Polônia, que virou o jogo contra a aliança inesperada entre China e Belarus. Ao fechar o corredor ferroviário que ligava a China à Europa através de Belarus, Varsóvia cortou a artéria vital que transportava cerca de 90% das mercadorias chinesas rumo ao mercado europeu, um volume que representa cerca de 29 bilhões de dólares em comércio anual. O som dos trens silenciou, as plataformas ficaram vazias, e o cheiro metálico de ferro frio ficou no ar. Beijing, desesperado, enviou seu ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, para negociar a reabertura imediata. A China, que impulsiona o projeto Cinturão e Rota e depende desse corredor para entregar produtos baratos e rapidamente, viu seu plano estratégico ameaçado. A pressão aumentou. A China precisa que Xi Jinping faça pressão sobre Moscou para que pare a guerra híbrida que está devastando a região. O clima tornou-se tenso, com diplomatas chineses afirmando que o benefício era mútuo, a Europa ganha bens acessíveis. A China ganha acesso ao maior mercado do mundo, enquanto Polônia insiste que segurança vem antes de comércio. A pergunta que fica no ar, será que a China cederá à exigência de Moscou ou romperá o pacto, provocando uma nova crise econômica? A última peça desse intrigante tabuleiro é o futuro incerto das fronteiras russas. Não é só a questão bem clara de Belarus, a União Europeia está debatendo proibir vistos a todos os russos que ainda circulam pelos seus países, apesar da invasão de uma nação soberana. Imagine o frio cortante de um aeroporto vazio, o eco dos anunciadores vazios, e o cheiro de papel de passagem nunca usado. Enquanto isso, a Rússia, já debilitada pela perda de recursos humanos e pela escassez de tropas, de 200 mil em 2021 a apenas cerca de 1 mil em exercícios recentes, tenta manter sua postura agressiva. As manobras militares na fronteira com Polônia, o exercício Zapad 2025, provocaram ainda mais a reação polonesa, que ativou o artigo 4 da OTAN, exigindo consultas de segurança. O que virá depois? A resposta permanece envolta em fumaça de tanques, o som distante de helicópteros e o silêncio tenso das fronteiras fechadas. Cada passo desse conflito pode desencadear uma nova onda de sanções, mudar rotas comerciais milenares e redefinir quem controla os verdadeiros caminhos do poder. O próximo movimento ainda está por ser jogado, e o mundo observa, aguardando o próximo sacode-cabeças. Até agora, vimos como a tentativa da Polônia de pressionar a China a conter a Rússia enfrentou uma resistência intensa. No passado, esse tipo de estratégia teve resultados temporários, mas logo Moscou e Minsk voltaram às suas táticas tradicionais. Porém, desta vez, a guerra híbrida aumentou de intensidade, forçando Varsóvia a agir com ainda mais determinação. Mas essa não é a única crise nas fronteiras russas. A União Europeia está hoje debatendo a possibilidade de proibir a entrada de todos os cidadãos russos que tentam visitar países europeus, enquanto seu governo conduz uma invasão brutal de um país soberano, a Ucrânia. Esse tema é altamente polêmico e gerou forte debate, especialmente entre a comunidade russa no exterior. O jornalista Colin Robertson, baseado na Ucrânia, é um dos críticos mais contundentes dessa postura europeia. Ele aponta que, enquanto milhões de ucranianos pagam com suas vidas, grande parte dos russos que vivem fora da Rússia segue com sua rotina normal, alheios ao sofrimento causado pelo governo Putin. Para a maioria dos russos comuns, a invasão é algo distante, sem impacto real em seu cotidiano. Em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, pouca gente se preocupou ou se mobilizou. Em 2022, com a invasão da Ucrânia, o cenário foi similar. Os poucos que romperam com essa indiferença foram, segundo Robertson, os refugiados da Amazon, pessoas que só começaram a se incomodar verdadeiramente com as consequências quando deixaram de poder pedir seus produtos preferidos online ou ir aos restaurantes que costumavam frequentar.
Essa resistência popular não surge do nada. A mentalidade soviética, presente e viva em grande parte da sociedade russa, cria um forte distanciamento emocional. Para esses cidadãos, a vida humana parece ter um valor muito relativo, enquanto o destino da mãe Rússia, a força genética e o orgulho nacional, são vistos como a única coisa que realmente importa. Todos os outros países são encarados quase como territórios a serem dominados ou colonizados. Essa crença enraizada é tão universal que percorre todas as classes sociais, do trabalhador até a elite política. É um elemento que explica não só a frieza com que muitos russos encaram os conflitos, mas também a persistência do conflito atual, que parece alimentar-se dessa visão distorcida do mundo. Então, será que a Europa está preparada para lidar com essa mentalidade ao endurecer suas políticas contra os russos? E que efeitos isso terá na guerra que acontece às suas portas? Enquanto o bloco europeu debate essas medidas, o mundo observa e espera pelas próximas reviravoltas nesse conflito que mexe com o equilíbrio global. O que acontecerá quando a pressão internacional atingir o âmago dessa mentalidade? Será possível mudar o rumo das coisas ou estamos diante de um choque inevitável entre mundos? Fique atento, pois essa história está longe de ter um desfecho simples. Você já parou para pensar por que, apesar da guerra na Ucrânia, muitos russos parecem indiferentes ao sofrimento ao redor? Quando estive em Kursk, no território russo, conversei com moradores locais. Para eles, o principal incômodo não era a agressão contra a Ucrânia, mas sim a queda das redes móveis que os impedia de falar com familiares. Essa indiferença é profunda, quase enraizada, e não deve mudar tão cedo. Não importa o que aconteça ou o que seja mostrado, a maioria simplesmente não se importa. Você pode imaginar que alguém como Nari, uma figura da oposição, poderia despertar uma nova consciência, um grande despertar para o povo russo? A realidade é dura. Mesmo ele, que muitos viam como esperança, não conseguiu isso. Nari apoiava uma visão que, no fundo, reforça o antigo modo de pensar soviético, o espírito colonialista, a ideia de que a mãe Rússia é tudo o que importa, e que os demais países são meros territórios a serem dominados. Essa mentalidade está entranhada nas camadas sociais mais diversas, do trabalhador comum ao poder executivo. E vai continuar firme, mesmo depois de Putin. Não basta que as pessoas dentro da Rússia entendam a verdade, isso não vai mudar nada. A única maneira de parar esse ciclo de hostilidade e expansão militar é quebrar o país economicamente, até eles não poderem mais bancar essa guerra. Até não terem mais como comprar armas, mercenários, ou sequer sustentar o conflito. É uma vitória econômica, implacável, que deve ser alcançada através de sanções rigorosas e do boicote à compra do gás russo. Essa constatação veio como um choque para mim. Especialmente depois de morar perto da realidade russa e entender o que realmente acontece lá dentro. A situação da Rússia é desesperadora, quase um caos ambulante. Eles não parecem ter outra alternativa senão essa espiral autodestrutiva. Então, enquanto o mundo acompanha esse cenário tenso, uma notícia inesperada sacode o ambiente digital. Uma grande plataforma anunciou que está pagando aos seus criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Será que em meio à guerra e à crise, a única forma de manter as pessoas entretidas e afastadas da política é com enorme investimento em conteúdo? Ou teria algo mais obscuro por trás dessa estratégia monumental? A pergunta que fica é, até onde essa indiferença russa pode influenciar os rumos da guerra? E será que o mundo está realmente preparado para enfrentar essa dura realidade? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. É verdade que uma decisão de fechar fronteiras pode desencadear uma tempestade econômica capaz de abalar continentes inteiros? Essa pergunta ecoa nos corredores do poder enquanto as tensões entre o leste e a Europa chegam ao ápice. Nos últimos dias, um país asiático revelou que não compartilha dos mesmos interesses de Moscou. O que realmente motiva Pequim? Manter o status quo, garantir o acesso barato ao petróleo e ao gás russo e preservar as rotas comerciais que ligam o continente asiático à Europa. Enquanto isso, o líder russo tentou intimidar a vizinha do oeste enviando 1.000 soldados para a fronteira belarusa, sob o pretexto de um exercício militar chamado Zapad 2025.
O que parecia ser apenas mais um desfile de tanques acabou virando um grande desastre diplomático. Polônia reagiu com firmeza. 40.000 soldados foram posicionados ao longo da fronteira, e, num movimento inesperado, as passagens que conectavam China, Rússia e Belarus à Europa foram fechadas. O que antes era um corredor de comércio, responsável por transferir 90% das cargas ferroviárias da Ásia para o Ocidente, viu-se bloqueado. Sem acesso ao território polonês, os trens carregados de mercadorias chinesas ficaram presos em Belarus, onde a população não tem condições de comprar nem os produtos mais baratos. Essa parada brusca ameaça gerar perdas superiores a 29 bilhões de dólares. A reação russa não tardou. Os exercícios militares, que antes reuniam 200.000 soldados nas fronteiras ucranianas, agora contavam apenas 1.000 forças russas ao lado de 7.000 tropas belarusas, um sinal claro da escassez de recursos após a prolongada guerra. Mesmo com números reduzidos, Moscou manteve a pressão, lançando, no dia 10 de setembro, 19 drones que violaram o espaço aéreo polonês. O som estridente dos motores cortando o céu noturno trouxe o clima tenso de um filme de guerra ao cotidiano dos cidadãos. Em resposta, a aliança militar ativou o artigo 4, permitindo consultas urgentes entre os membros. A situação escalou ainda mais quando, ao perceber a vulnerabilidade das rotas, Belarus começou a atrair migrantes do Oriente Médio e da África, prometendo passagem fácil para a União Europeia. Grupos de pessoas, conduzidos por guardas de fronteira, avançavam em direção a cidades polonesas, lituanas e latinas, como se fossem peças de um tabuleiro humano. O cheiro de suor e terra molhada, o barulho de passos frenéticos nos campos gelados, tudo isso transformou a fronteira em um campo de batalha humanitário. Muitos migrantes perderam a vida nas condições adversas, enquanto o governo belarusiano via na crise um meio de pressionar o Ocidente a aliviar as sanções impostas. Enquanto as nações se enfrentam em estratégias de pressão, um outro cenário se desenrola nas telas de milhões de espectadores. Um criador de conteúdo percebeu que a plataforma de compartilhamento de vídeos está pagando 64 milhões de dólares por dia a seus produtores. Por que esse esforço financeiro tão expressivo? Simples, a plataforma carece de novos criadores, e para atrair canais menores, está distribuindo recursos de forma massiva. Se você já pensou em abrir seu próprio canal, mesmo que sem mostrar o rosto, este é o momento ideal. A oportunidade de ganhar vida em meio a um cenário de instabilidade global parece irresistível. Mas a realidade não se limita a cifras e oportunidades digitais. Um observador franciscano, que viveu intensamente as transformações russas, descreve a nação como um cesto de lixos, uma percepção que se reforça a cada notícia de perdas e falhas estratégicas. Quando o próprio governo russo tenta impor sua vontade através de manobras militares e cibernéticas, a população, inclusive os que já deixaram o país, sente o peso de um futuro incerto. O dilema se repete: aceitar o caos ou buscar novas rotas de sobrevivência, seja nas ferrovias que cruzam continentes ou nas telas que projetam vozes emergentes. E então, surge a pergunta que paira no ar como nuvem de tempestade: será que a pressão econômica sobre China e a resistência polonesa conseguirão mudar o rumo das ambições russas? Ou ainda, os canais digitais que ganham dinheiro rapidamente verão seu brilho apagado quando as fronteiras finais forem redesenhadas? O próximo movimento está prestes a ser revelado, e o mundo observa, atento ao som de motores, ao cheiro do carvão das locomotivas e ao eco das decisões que podem mudar tudo. Um vislumbre chocante. Por que o fechamento de duas travessias fronteiriças entre a Polônia e a Bielorrússia está puxando o Brasil e a China para um embate que pode mudar o rumo do comércio global? A resposta começa com um estrondo de sirenes, o cheiro metálico do ferro frio nas balas de canhão e um plano russo que saiu pela culatra. Primeiro, o plano russo de intimidar a Polônia, um exercício militar maciço que pretendia simular a invasão da nação vizinha. As tropas russas, reduzidas a pouco mais de 1.000 soldados, juntaram-se a 7.000 forças bielorrussas, uma sombra do exército de 200.000 que, em 2021, usou o mesmo pretexto para montar um verdadeiro tapete de guerra contra a Ucrânia. A Polônia, alertada com antecedência, decidiu fechar todas as pontes de passagem, bloqueando o fluxo de mercadorias que atravessam a fronteira rumo à Europa.
Mas a tensão explodiu quando 19 drones russos invadiram o espaço aéreo polonês, desencadeando uma caçada noturna de caças da aliança. O barulho das turbinas cortando o ar gelado foi ouvido até nas aldeias fronteiriças, onde mais de 1.500 veículos ficaram presos, como formigas temendo o inverno. A Polônia então decretou o fechamento indefinido das travessias, exigindo total certeza de que nenhum perigo surgirá do leste. Em seguida, a reação da China. O país, dependente de uma única rota ferroviária que liga suas fábricas a consumidores europeus, a chamada Ferrovia China-Europa, viu suas mercadorias empilhadas nos trilhos bielorrussos. Números impressionantes. Quase 90% dos carregamentos de bens chineses para o velho continente passam por esse corredor, movimentando cerca de 29 bilhões de dólares. Com a fronteira selada, contêineres permanecem parados, o cheiro de óleo diesel impregnando o ar, enquanto comerciantes chineses assistem impotentes ao caos que ameaça sua economia. No jogo político, a Polônia não está sozinha. Países bálticos e a própria aliança reforçaram a vigilância sobre o corredor de Sulaki, a cintura de segurança que conecta o Mar Báltico à Europa Ocidental. Ações militares aumentam, tanques rangem nos campos, e o medo de uma invasão se infiltra nas conversas das cafeterias de Varsóvia. Agora, o ponto de virada. Enquanto Moscou tenta usar a pressão para desestabilizar a UE, Pequim exige que Moscovo contenha a guerra híbrida e reabra a passagem. O ministro das Relações Exteriores chinês viajou a Varsóvia em busca de um acordo, mas a Polônia insiste que a segurança precede o comércio. A tensão cria um impasse que pode desencadear um novo fronte de conflitos. Finalmente, a mensagem que paira no ar, como um avião a voar baixo sobre montanhas nevadas, o que acontecerá quando as grandes potências colidirem por rotas de comércio, enquanto seus cidadãos enfrentam ameaças invisíveis de espionagem e imigração forçada? O futuro está em jogo, e a resposta ainda não chegou. O próximo movimento determinará se a balança mudará a favor da estabilidade ou se o mundo será arrastado para um novo ciclo de confrontos. Até que ponto um país deve ser responsabilizado pelos seus erros históricos? E por que tantos fogem de sua própria terra apenas quando a situação se torna insustentável? A Rússia, hoje, é vista por muitos como uma potência imperialista, repetindo erros do passado que geram vergonha coletiva em outros países. Mas por que os russos deveriam sentir essa culpa se parecem fechar os olhos para isso? Nos últimos anos, milhões de turistas russos receberam autorização para visitar o espaço Schengen, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Isso, para alguns, representa um risco para a Europa, porque pode normalizar as relações com um país que não age de forma civilizada no cenário internacional. No entanto, o debate vai além disso. Muitos russos que decidiram deixar o país o fizeram por conta da deterioração das condições de vida após medidas de sanção, desencadeadas pela invasão da Ucrânia. Mas por que só partiram agora, em 2022? Por que não em 2014, quando a Crimeia foi anexada com violência, ou mesmo antes, quando a Rússia interveio na Geórgia? Essas perguntas atravessam quem observa a situação de fora e desafiam a resistência daqueles que ainda permanecem. É como uma amnésia coletiva. O país é acusado de práticas coloniais imperialistas, repetindo que a Grã-Bretanha enfrentou décadas atrás, ao ser lembrada da exploração que marcou seu auge. Na Inglaterra, ainda existe uma sensação de culpa que atravessa gerações. Mas na Rússia? A indignação dos que defendem o regime é tamanha que qualquer crítica toca em feridas profundas, uma dor que eles não querem ou não conseguem enfrentar. Alguns especialistas, como Georgy Kasparov, apontam para uma saída inesperada: drenar cérebros da Rússia. A proposta é incentivar intelectuais e profissionais a saírem do país, para, assim, enfraquecer seu aparato militar e político, criando condições para o fim do conflito. Essa ideia é chocante e até cruel, mas também traz uma reviravolta. Talvez o próprio êxodo da população mais qualificada seja a chave para o desdobramento da guerra. Será que a solução para a crise não está na resistência interna ao invés da simples condenação externa? O dilema pendura no ar: quem deixa o país e por quê? E o que essa fuga significa para o futuro da Rússia? A resposta talvez esteja nas histórias ocultas daqueles que enfrentaram a difícil decisão de partir, deixando para trás suas raízes e uma nação em conflito.
O silêncio desses migrantes, os motivos muitas vezes inconfessáveis, compensam as palavras impacientes e as acusações. Talvez, no fundo, seja uma luta pela esperança, lançar-se no desconhecido para não sucumbir ao peso de uma culpa coletiva que ninguém quer carregar. Mas seria essa a verdadeira rendição? Ou o primeiro passo para uma mudança inesperada? O que se revela, então, é um país que não pode mais fingir, e pessoas que não querem mais sufocar naquele silêncio pesado. A história russa está em um ponto decisivo, e o futuro depende das escolhas que, até hoje, muitos hesitam em fazer. Afinal, por que esperar até o pior? Por que permanecer quando tudo já desmoronou? Essas perguntas são uma provocação que ecoa, intensa e inquietante, para quem observa e para quem já decidiu partir. Até aqui, discutimos uma ideia provocativa: enfraquecer a Rússia ao incentivar as pessoas mais capacitadas que apoiam o regime a deixarem o país. A proposta é simples, porém audaciosa: em vez de fornecer vistos temporários, oferecer vistos de refugiados para que esses russos renunciem publicamente à guerra, tornando ilegal seu retorno. Seria um golpe mortal no senso imperial que assombra a Rússia hoje. Mas como isso funcionaria na prática? Afinal, desde 2022, muitos dos russos mais privilegiados e instruídos têm conseguido sair sem grandes obstáculos. Voos diretos para destinos como Turquia e depois Europa facilitam essa fuga de cérebros. Será que dar mais vistos realmente faria tanta diferença? Ou já é tarde demais, dado que a maior parte desses indivíduos talentosos já abandonou o país voluntariamente? Enquanto isso, a Rússia enfrenta uma escassez crescente de mão de obra qualificada, uma fome de trabalhadores que só aumenta. Seria esse êxodo uma fraqueza irreversível? Ainda assim, especialistas alertam para outro perigo: o risco elevado de espionagem e infiltração de agentes russos na Europa, um jogo sujo que exige tolerância zero. Então, qual é o verdadeiro impacto desse chamado vazamento cerebral? É capaz de acelerar o colapso do regime? Ou será apenas um sintoma de uma crise maior e mais profunda, que expõe uma Rússia fragilizada, dividida entre sua velha arrogância imperial e o desmoronar das estruturas internas? O próximo capítulo desse conflito sugere uma reviravolta, mas será que a Europa está realmente preparada para o que vier? Até que ponto o afastamento desses cérebros influenciará o futuro da guerra e da política global? Pense nisso. Será que o destino da Rússia já está selado, ou novas forças desconhecidas estão prestes a ressurgir das sombras? Resumo rápido da parte anterior: a Europa tem sido alvo constante de espionagem russa, enquanto o brain drain já transformou o país em uma terra de escassez de trabalhadores. Agora, vamos mergulhar na trama que se desenrola entre as sombras da guerra. Alguns russos ainda lutam nas frentes, outros ocupam cargos no governo, mas quem são realmente essas figuras? A resposta parece desaparecer nas brumas da incerteza. Mesmo que o número seja diminuto, a influência pode ser devastadora. Você já se perguntou se um pequeno grupo pode mudar o destino de uma nação inteira? Entre os poucos que se destacam, surge Bill Browder, um nome que ecoa como um trovão nos corredores do poder. Nos anos 90, ele ajudou a construir empresas ao lado de Putin, mas logo percebeu que estava alimentando uma verdadeira máfia estatal. Fugiu para a Grã-Bretanha, tornou-se refugiado e dedicou sua vida a denunciar a verdadeira face da Rússia. Seus livros expõem crimes que o Kremlin tenta esconder a todo custo. Hoje, ele está na temida lista de Putin, marcado como inimigo mortal. Mas o que isso tem a ver com a situação atual? A resposta está no silêncio dos que permanecem no país. Muitos desses intelectuais já partiram, deixando para trás um vácuo que a própria elite tenta preencher. A escassez de mão de obra se torna uma arma, enquanto o medo de espiões se espalha como um perfume amargo nas capitais europeias. A pergunta que fica no ar: será que esse ex-refugiado, armado apenas com documentos e coragem, pode realmente afundar o gigante russo? Ou será que as forças que ele combate já plantaram sementes de destruição que ninguém consegue prever? Enquanto as fronteiras se fecham e os drones riscam o céu noturno, um som sutil de teclas digitando ecoa nos bastidores. O cheiro de tinta fresca em documentos confidenciais paira no ar, lembrando que a batalha também se trava nas palavras. E então,
No último instante, surge uma revelação que muda tudo. Um grupo clandestino de ex-russos, liderado por alguém que jamais deixou a Rússia, está preparando um plano que pode virar o jogo de cabeça para baixo. O futuro da Europa, da energia barata e dos trilhos que cruzam o continente poderá depender de um único movimento inesperado. A trama está apenas começando, e a próxima decisão poderá reverberar nos corredores do Kremlin como um trovão que ninguém aguarda.